Estamos dando sequência nessa série de pregação neste mês, nesse segundo culto do ano. E lá no primeiro culto, eu destaquei uma prática que eu tenho e eu aconselho do fundo do coração para que você também faça assim. Quando o ano inicia, ou quando o ano vai se findando e outro vai se iniciando, eu costumo fazer o que a maioria faz. Escreve seus sonhos, seus projetos. Esse ano eu vou trocar de carro. Então eu coloco lá, esse ano eu vou comprar uma casa nova, esse ano eu vou começar um novo empreendimento. E eu começo a escrever isso numa folha especial e coloco no meio das Sagradas Escrituras, para que os meus planos físicos sejam consagrados ao Senhor, para que Ele olhe para aqueles sonhos e desejos, planos que eu tenho, e seja aquele que vai cuidando e me livrando o caminho, e se é da vontade dEle, que assim, ao findar do ano, eu olhe para trás e diga: olha só, quanto Deus já me abençoou. E aqueles planos que eu coloquei lá no papel e que não foram, não chegaram a se tornar materiais, esses eu ainda agradeço, digo: Senhor, obrigado, porque Tu tens um plano para tudo. Mas muito mais do que ter esse plano material, esses objetivos físicos, riqueza, carro, casa, nós somos chamados a colocar lá na ponta do nosso script de planos, de projetos, o princípio do cristianismo, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo no demais vai ser acrescentado. Então, quando nós iniciamos um novo ano, nós somos chamados a tirar do mundo das ideias, colocar no papel e dizer: Senhor, consagre, abençoe esses planos, esses projetos. Se nada disso aqui te agradar, então tira tua bênção, tua mão sobre esse projeto. E às vezes as pessoas elas chegam e dizem: pastor, mas eu trabalho duro, eu sou uma pessoa que oro, eu tenho uma fé inabalável e nada dá certo na minha vida, meus planos parece que não dão certo. E aí eu vou perguntando: bem, mas qual é teu plano mesmo? E a pessoa diz: bem, eu quero ser uma pessoa rica para mostrar para o meu irmão que eu sou capaz. Ou eu quero me tornar alguém para mostrar e tripudiar aquela pessoa. Será que Deus vai abençoar esse intuito? Então, quando nós olhamos para a premissa lá de Jesus, quando Ele diz para que nós olhemos para o reino de Deus, para que em primeiro lugar seja o reino de Deus, Mateus capítulo 6, verso 33, a gente já vai vendo se os nossos planos, os nossos projetos para um novo ano são condizentes com o reino de Deus. Então, se o teu plano é mostrar ou tripudiar alguém a partir, Deus não vai abençoar. Você até pode conseguir, mas não é a bênção de Deus. E quando nós olhamos para o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É um reino de paz, de amor, de justiça. É um reino que as pessoas ao teu redor também são abençoadas. Então, se você quer ser materialmente bem-sucedido, olha para o teu coração, qual é o fogo de te conduzir a querer algo? Será que é para abençoar as outras pessoas também? Ou será que é só para mim? Deus, Ele vai nos abençoando e nos cuidando na medida em que o nosso coração esteja em consonância com a sua palavra, com o reino de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos perceber que em inúmeros momentos nós
erramos o caminho, nós erramos o alvo. Aliás, o pecado é o quê? Você está indo para lá para acertar o alvo e você erra o alvo. Pecado é errar a direção que Deus nos deu para nós seguirmos. Portanto, esse mês de janeiro, nós somos convidados a refletir e colocar no nosso coração qual é de fato os nossos planos para 2026. Será que esses planos eles condizem ou não com o reino de Deus? Então faça esse exercício em casa. E no final, lá perto de 2027, final desse ano, você olha para aquela lista e você vai olhar e dizer, puxa, aqui eu errei, aqui eu tenho que ser mais disciplinado, aqui eu preciso ter mais atenção. E a série, portanto, ela nos chama para acertar o alvo. E qual é o alvo? O reino de Deus. Esse é o alvo do cristão. Acertar o reino, acertar o alvo que é o reino de Deus. E promover esses frutos na medida em que a gente vai caminhando. Se lá dentro do teu coração há uma discrepância com os princípios do reino e os teus objetivos, acredite, Deus não vai abençoar. Isso não é um papo de prosperidade, é um papo bíblico. Quando Deus olha para o nosso coração, Ele olha muito mais do que para aquilo que nós apresentamos. Aliás, Jeremias, no capítulo 17, ali vai dizer o seguinte: cuidado com o coração, pois ele é enganoso. E nós muitas vezes damos atenção para o nosso coração. Acertar o alvo, esse é o objetivo do cristão e que seja o teu objetivo para 2026, passo a passo, dia a dia. E na Sagrada Escritura, se tem alguém que nos instrui de uma forma ímpar, acertar o alvo, obviamente Jesus Cristo, mas Paulo ele vai nos ensinando como peregrinar para acertar o alvo. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 26. Antes da leitura, é interessante nós observarmos que Jesus ele tem um linguajar diferente de Paulo. Jesus ele está em meio à agricultura. Ele diz, olha os pássaros, olha para as flores do campo. Os ensinamentos dele vão em direção à agricultura, o grão de mostarda e tantas outras parábolas, o semeador. Já o apóstolo Paulo, ele vai no sentido, e ele está em meio a grandes cidades, Éfeso, Roma, Filipos, a Corinto, cidades que tinham mais de 5, 10 mil habitantes já na época. E ele vai falando de outra forma. E o apóstolo Paulo, então, ele nos chama a sermos pessoas, atletas de Cristo. A sermos pessoas tal qual um atleta. 1 Coríntios 9, 24 até 26 diz: numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa chega ao prêmio. Portanto, disputam a sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impedem de fazer o que é melhor. E aqui um parênteses. Quantas pessoas você e eu conhecemos que não deixam para trás coisas que não nos ajudam a seguir adiante? Eu gosto sempre daquela experiência. Pastor, eu não vou perdoar o meu irmão há 30 anos atrás, que ele falou num churrasco que eu estava muito gordo. E assim muitas vezes a gente vai carregando tanta coisa inútil em nosso coração, que outra coisa não é do que âncoras que vão nos segurando. Então, assim como um atleta, ele precisa renunciar muitas coisas, nós também, como cristãos,
precisamos renunciar para conseguir chegar ao alvo. Nós precisamos renunciar muitas coisas para vivenciar o reino de Deus. Nós precisamos renunciar muitas coisas. Seguindo a leitura, um atleta faz todo sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito tempo. Porém, nós fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmura o ar. Ou seja, o apóstolo Paulo nos chama a ser assim como um atleta. E tem algum atleta aqui entre nós, além do Vigan, treinador, aqui o Colorado, aqui, confirmando. Meu, tá feia a nossa geração, hein? Puxa, 2 ali, o Felipe. Quando nós olhamos para o atleta, ele tem algumas características especiais. O apóstolo Paulo, ele também diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14: Irmãos, não pensem que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Mais uma vez ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados a ser assim como um atleta, olhando para frente. Eu não sei se você, quando adolescente ou já na vida adulta, você assistiu aquele filme do Robocop? Alguém aqui assistiu? Ninguém? Mas vocês estão meio apáticos, né? Robocop, ele era um robô, uma pessoa e tal, e ele só tinha o quê? Uma frestinha. Ele só tinha uma frestinha e estava tudo explodindo ao redor dele, ele levando 300 tiros de tudo que era lado, e ele continuava lá marchando para o objetivo, para o alvo. Nós somos chamados a ser assim, disciplina, a olhar para o alvo e seguir adiante. Mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, seja assim como o Robocop, aquele que vai e diz: é lá que eu vou acertar. O reino de Deus, o meu objetivo é lá à frente. Mas, enquanto eu estava preparando essa pregação, eu joguei no Google e eu pedi assim características de um bom atleta, porque eu também não sou, né? Então percebe-se, né? E aí eu joguei no Google lá os melhores atletas. Até pensei em falar com o Viga, né? Como treinador de vôlei, mas joguei no Google e a primeira imagem que me veio foi desse homem aí. Alguém conhece? Vanderlei Cordeiro de Lima, um atleta. 2004 ele estava em primeiro lugar, chegando perto do pódio, chegando perto de estar em primeiro lugar nas Olimpíadas. E o que acontece? Um irlandês chega lá e agarra ele, e se você sabe ou compreende um pouco do esporte, nesse momento ele sofreu um abalo gigantesco. Ele não teria mais, falando quase humanamente, condições de voltar com aquele pique, porque os nervos dele, o pique dele estava ali já gravemente prejudicado. 2004 aconteceu isso com esse atleta, mas o que ele fez? Ele se desvencilha daquela situação e ele continua correndo para o alvo, para o objetivo, seguindo com dor, sem dor, mesmo que tudo ali estava contra, mas ele conseguiu chegar não mais em primeiro, agora em terceiro. Ele chega porque ele tinha uma meta e um objetivo. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra, ele diz muito claro: vocês devem seguir para
chegar ao alvo. É para lá que nós corremos. Quantas vezes em 2025 você correu para outro lado? Mas nós somos chamados a voltar para o nosso objetivo, porque eu e você, 2026, nós vamos inúmeras vezes ser arrastados por nossa culpa ou por outros para fora dessa maratona, para fora desse alvo. E cabe a nós ficarmos lá sentados ou se erguermos e seguirmos adiante. Portanto, nós somos chamados a ser assim como um atleta, correndo para o alvo, para o objetivo. E eu quero trazer aqui alguns pontos para a reflexão. O primeiro, para que um atleta, de fato, seja um atleta de alta performance, ele precisa ter uma direção. E a direção que nós temos é a partir da palavra de Deus. Diariamente, nós somos chamados a estudar, ouvir, porque como nós vamos saber onde que nós devemos chegar? Quais são as pedras, as dificuldades que podem vir e como nós vamos lidar se nós não sabemos como chegar ao alvo? Jesus Cristo, Ele nos mostra o caminho. Aliás, Ele diz, eu sou o caminho. Para que você chegue no alvo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar lá no pódio senão por mim. E aqui eu cuido muito, mas imagine Jesus Cristo como sendo o teu treinador. Ele é muito mais do que o treinador, Ele é Deus. Mas Ele vai te ajudando. Agora imagine você como um atleta de alta performance, o Cordeiro de Lima. O treinador dele diz assim, hoje você vai ter que dormir mais cedo, porque amanhã vai ser a competição. E imagine se Vanderlei Cordeiro de Lima dissesse assim, tudo bem, mas faz totalmente a coisa contrária. Passa a noite em festa, certamente no outro dia ele não vai conseguir ter o desempenho. Então, a característica principal, nós como atletas de Cristo, como pessoas motivadas, termos a direção, a clareza. E não queiras correr rápido, não. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor, mas coloquei aí. A direção é mais importante que a velocidade. Vez ou outra você vai ter que parar e olhar, será que eu estou indo para o lado certo mesmo? Será que eu estou seguindo para alcançar aquele alvo? Porque inúmeras vezes nós vamos ter que recomeçar. E o recomeço, ele lida com o arrependimento, o perdão, buscar a orientação diante de Deus. E se alguém te tira do caminho, cabe a você se erguer e voltar para a corrida que o Senhor tem para a nossa vida. E talvez alguém pense assim, mas pastor, a vitória já nos é dada, Jesus Cristo já venceu essa corrida por nós. Mas aqui há algo bonito, porque o apóstolo Paulo ele chama justamente a atenção, porque na vida nós vamos ser muitas vezes conduzidos para outro lado. Teologicamente falando, o reino de Deus já está entre nós. É por isso que lá em Mateus capítulo 3, o João Batista ele diz, olha, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não em sua plenitude. A plenitude do reino será quando Jesus Cristo virá para consumar, para julgar os vivos e os mortos. Lucas capítulo 17, verso 21, ali está escrito, o reino de Deus já está entre vós. E quando nós olhamos para o cidadão, para o atleta, nós vamos poder ver se ele está promovendo e vivenciando
esse reino ou não. Basta olharmos se Ele está promovendo a paz, o amor, a justiça, se Ele está abençoando as outras pessoas, ou se Ele está olhando somente para chegar lá sozinho. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele chega no final da sua jornada e ele diz a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ali diz uma frase que é emblemática: combati o bom combate, terminei a corrida, terminei a carreira, mas guardei a fé. Paulo teve dificuldades, muitas. Teve dificuldades materiais, teve dificuldades no corpo, teve dificuldades com pessoas, mas ele não se deixou levar por essas dificuldades, porque ele tinha certeza de que o seu treinador, o Senhor, estava com ele. E 2020, nesse segundo culto, 2026, mais uma vez, você possa colocar essa chama dentro do seu coração, de dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele vai me ajudar a chegar no alvo. E o meu alvo não é um alvo qualquer, mas é o reino de Deus. E não se preocupe, tudo no demais vos será acrescentado. Não é um papo motivacional, é a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus vai deixar muito claro quando ele diz que o reino de Deus, que o Senhor está nos auxiliando nesse constante ir ao reino de Deus, à eternidade. O reino já está entre nós em parte e nós podemos experimentá-lo a partir das nossas escolhas. E aliás, Deus nos dá essa liberdade de nós escolhermos, mas as consequências das nossas escolhas também virão. Que você possa de fato e de verdade colocar lá, chegando em casa hoje, fazer aquela listinha novamente, talvez você fez lá no dia 31, dia 1º, escrevendo: bom, meu objetivo esse ano é isso, aquilo, mas lá em cima coloque: buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não te preocupe, o demais vai vindo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse ímpeto de sermos muito mais do que apenas corredores que não sabem para onde vão, mas que de fato a gente possa correr para o alvo.